Sabe aquele dia que você acorda e acha que acordou do avesso? Acontece isso com você também? Então eu vou te dar 3 dicas aqui bem simples e práticas para evitar problemas no seu dia a dia. Vamos lá. Nem sempre você acorda de boa, né? De bem com a vida e você encara aquele dia como se fosse o melhor dia da sua vida, né? Claro que o problema é acordar de mal com a vida todos os dias também. Isso também não é legal, né? Mas vamos lá, vamos pensar que você vem numa atividade, ok, você tá bem, você tá legal, você se entrega muito para aquilo que você está fazendo e beleza. Aí você acorda um belo dia que você fala assim, cara, hoje não sei o que está acontecendo, mas hoje eu não tô legal. E não tô legal e por quê, né? A primeira pergunta é se perguntar, por que não tô legal? E muitas das vezes você não consegue encontrar um motivo pelo qual você está se sentindo daquele jeito. E muitas vezes você não sabe nem o que é que você está sentindo. Então a primeira dica aqui para você é: não envolva o outro neste seu dia ou nesta sua falta de querer saber o que é que você está sentindo, porque muitas vezes você quer que o outro saiba o que você está sentindo, sabendo que nem você conseguiu decifrar o que é que você está sentindo, né? Então, muitas vezes você vai começar a discutir com o outro, ou você já tá meio esquisito, meio estranho, e aí você não sabe o que que você quer. Sabe igual criança no berço, que começa a chorar, aí você leva a chupeta, aí você leva uma madeira, aí você troca de fralda e aquela criança continua ranzinza, chorandinho e você não sabe o que é que essa criança quer. Então, primeira coisa, fique aí com seus sentimentos só para você, tá? Guarde para você, não envolva mais ninguém nisso, né? Segunda dica importante é tente entender o que você está sentindo. E muitas das vezes são muitas coisas, tá? Muitas das vezes não é uma coisa só, por isso você não consegue decifrar o que é. Então, analise principalmente o que é que você fez nos últimos dias. Você se sobrecarregou, você fez tudo que você tinha que fazer e mais um pouco, você não chegava em casa e ia estudar, não dava um tempo para dar uma pausa, nem para você se dar pequenos prazeres. Na verdade, foi o que aconteceu comigo esta semana e foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu essa semana estava numa sintonia ou numa bastante tarefas que eu me propus a fazer, né? Então eu não dei pausas, eu chegava do trabalho, eu já ia estudar, não abria muitas exceções, era só para comer, tomar banho e não dei nem um tempinho para eu recarregar as minhas pilhas, né? Eu já falei sobre pilhas aqui em um outro vídeo. Então eu não me dei esse tempo. Eu dormi sim bastante, porque tá frio aqui no sul, né, onde eu moro. Então, pelo menos dormir, eu dormi bastante, mas eu não me dei pequenos prazeres enquanto eu estava acordada. E nesse dia e hoje eu acordei desse jeito, virada do avesso. E para começar, eu não sabia o que eu estava sentindo, né? Outra coisa também, muitas vezes você pode estar fazendo inúmeras coisas, e você não está recebendo por isso. Seja financeiro, que é uma coisa que pega muito, pequenas partes nossas, né? Que é, eu me entrego, eu faço o melhor que eu dou conta de fazer, e aí eu chego num belo dia e eu não consigo descansar um dia sequer, porque eu já estou na tarefa de novo, porque eu quero receber por aquilo, e muitas vezes você não é recompensado financeiramente. Ok, mas pelo menos se recompense com pequenas doses de pequenos prazeres. Eu sempre falo,
não precisa muita coisa. Inclusive, uma coisa que me recarrega e me recarrega muito é assistir filmes, tá? É aquela hora que eu fico muito bem, é aquela hora que eu não me sinto obrigada a nada, eu não tenho horário, eu só posso sentar ali e assistir aquilo sem compromisso, sem pensar em situações onde eu possa ganhar mais dinheiro, onde eu fique revendo os meus horários. Eu vou fazer isso nesse dia, naquele outro. Então, não. Na hora que eu estou assistindo um filme, eu me entrego completamente para o filme. E eu esqueço tudo o que está acontecendo à minha volta. Então, para mim, isso é um pequeno, mas é uma grande recompensa que eu dou para mim, tá? Terceira questão aqui também, que é bem importante. Avise que você precisa ficar na sua. Nesse dia que você não tá muito legal e nem você está se entendendo, fala, cara, dá um tempo aí. Lógico, fale com delicadeza, né? Senão você pode gerar ainda mais problemas e além daquilo que você já não sabe nem que tá sentindo, você vai ter mais problemas para ter que lidar aí no meio do caminho. Mas fale que você precisa ficar um pouco na sua, um pouco na sua caverna, um pouco quietinho, um pouco lá no quarto, um pouco num banho mais demorado. Então avise as pessoas com as quais você convive que você não tá legal naquele dia, tá? E na maioria das vezes, quando você se dá esse tempo, nem que seja para só ficar quietinho, ou comendo uma baciada de pipoca, ou ficar lá no cantinho, puxar um cobertor até na sua cabeça, muitas das vezes você já resolve esse problema naquele dia, ok? Por quê? Para no próximo dia você pensar em novas possibilidades e novas soluções para as coisas que você percebeu que estão te colocando numa dor. E essa dor ela não é física, onde ela doa o braço, onde ela doa uma perna, ou doa o outro braço, ou doa a sua cabeça. Não, ela é uma dor sentimental. E por ser sentimental, você não sabe onde é que tá pegando. Então, faça essa pequena avaliação para pelo menos tentar entender. E no dia seguinte, então só no dia seguinte, você vai procurar saídas. Porque enquanto você está nessa dor, nesse baixo astral, naquele dia, só se permita sentir. E de preferência, nem tente entender muito, tá? Se ficar muito claro na sua cabeça, ok. Se não ficar muito claro na sua cabeça, só curta aquela sua dor. É sério, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio, para que no dia seguinte a gente possa se recuperar e recomeçar, né? Porque muitas vezes você se cansa tanto de estar sempre ligado no 220, que muitas vezes isso é só cansaço físico, mental e emocional. E muitas vezes só precisa de um dia, algumas horas, vai. De repente você não pode ficar o dia inteiro fazendo isso, mas mesmo no seu trabalho você pode ficar um pouco mais quietinho, se isso for possível, né? Para que você se recupere e recupere as suas energias, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário para eu saber o que é que você sente todo dia. E a gente se fala no próximo vídeo, porque eu preciso da minha caverna hoje.